Oi, quero compartilhar com você uma passagem em Marcos. Uma passagem até difícil de falar, né? Mas vamos tentar ler, vamos ler junto. Diz assim: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Maria, os irmãos dele, José, se eu não me engano, nessa época já tinha falecido, foram prender, porque viam Jesus como o menino, o filho, o irmão, né? E achavam, vamos prender porque ele está louco, ele vai ser, pelo que a gente vai ler depois aqui, eles ficaram com medo do que ia acontecer com ele. Mas não é sobre isso que a gente quer falar. O que a gente quer dizer é a continuação da leitura. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu. E ainda, é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, para tudo que tem perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E isso porque diziam: está possesso de espírito imundo. Então aqui a gente podia falar da Maria e dos irmãos dele que foram prendê-lo. A gente podia falar do reino dividido, né? Que não subsiste. A casa dividida que não subsiste. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui, quero destacar dessa vez, nessa passagem aqui, duas coisas. Primeiro, que para tudo há pecado, para todo pecado, para tudo há perdão. Nós já falamos aqui que por mais envolvida que a pessoa esteja com o império das trevas, por mais aliançada, por mais a serviço que ela esteja do império das trevas, por mais consciente que ela esteja de estar empenhada e trabalhando e a serviço do império das trevas, sempre há perdão. Sempre há a mão do Senhor, sempre está estendida para trazer, para resgatar, para livrar dos laços das trevas. Foi para isso que Jesus consumou tudo na cruz. Ele disse: está tudo consumado, né? Paulo diz que ele nos libertou do império das trevas. Então não importa nem o quanto a pessoa ou você está envolvido com o império das trevas. Há perdão, há resgate, há retorno para a comunhão com o Pai. Mas Jesus aqui fala uma coisa dura. Ele diz que tem um pecado que não tem perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. E como todo texto fora de contexto, e como todo texto mal interpretado sem a presença do Espírito Santo, é pretexto para heresia e para bobagem e para burrice, tem muita gente que não entende o que está aqui. E tem algumas pessoas que, numa tentativa de deixar bem claro que ela não quer comunhão com Deus, e normalmente são pessoas que amam a Deus, mas estão
extremamente ofendidas e tristes com as instituições, com as pessoas, com seus próprios pais, normalmente filhos de pastores, normalmente filhos que foram negligenciados, cujos pais não entenderam que a sua própria casa, seus filhos são as ovelhas de quem eles têm que cuidar. Então essa garotada tem páginas na internet. Essa garotada, como ainda não teve uma experiência com o Senhor, mas teve uma experiência dura e ruim com os pais e com as instituições eclesiásticas, essa garotada que leu isso aqui, que não há perdão contra o pecado, contra essa blasfêmia, então sai postando, né, frases pesadas, frases duras contra o Espírito Santo, achando que essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Deus é tão misericordioso e tão grande em graça que Ele não leva em conta essa ignorância. Porque esses coraçõezinhos que estão ofendidos, estão magoados, estão tristes, porque foram deixados para trás, porque seus pais, a pretexto de estarem fazendo a obra, né? A obra de Deus, não tiveram entendimento que a obra de Deus começa em casa, e negligenciaram seus filhos, e os destrataram, os desrespeitaram, os abandonaram, os deixaram de lado. E muitos desses, por terem sido deixados de lado, negligenciados, foram expostos a perigos, a coisas ruins, e muitos foram molestados, e muitos foram... porque os pais não estavam atentos, porque os pais não estavam zelando por eles, as ovelhinhas que Deus entregou em casa, para eles cuidarem em casa. Então eles estão muito magoados, eles estão muito tristes. Aí, numa tentativa de agredir o pai e a mãe, na tentativa de agredir as instituições... Subconsciente. Claro. Processo. Não diria nem que é subconsciente, não. É consciente, é coisa mesmo de que está magoado. Você me magoou, eu quero te dar um troco. Aí, como conhecem um pouquinho da letra, se agarram nisso aqui, então eu vou blasfemar contra o Espírito Santo para dizer que eu não quero nada com esse Deus que permitiu essa bagunça toda. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus te ama. Deus sabe que teus pais erraram. Deus sabe que os pastores erraram. Deus sabe que as instituições erraram, porque gente, tudo erra. Sabe? E as coisas que te aconteceram, seja o abandono, seja a falta de carinho, seja a exposição que você ficou ao mal, a ponto de ser molestado, porque hoje fala-se muito de padre pedófilo, né? Mas também tem pastor pedófilo. Não pastor segundo Deus, né? Não homens chamados segundo Deus, mas homens intitulados. E Deus sabe disso. Deus viu a negligência, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Você sabe disso. É duro esse discurso, né? Mas você sabe. Só que Deus tem sustentado a tua vida. Deus tem te guardado, Deus tem te livrado. Deus tem feito você conseguir resistir de uma maneira onde você pensa que é você sozinho, mas não é não. É Ele. Mesmo na dor do teu coração, mesmo nessa mágoa toda, mesmo nessa ira toda, o Senhor tem te dado resistência para você ficar de pé, porque Ele quer ter um papo contigo.
A relação é pessoal, é experiencial. Então essas bobagens que essa garotada, que talvez você esteja falando, a pretexto de agredir essas pessoas que te agrediram de uma maneira ou de outra, e dizer, bom, então a maneira que eu tenho de provar que eu não quero nada com Deus é falar mal do Espírito Santo, e aí mas Deus não leva isso em conta não, porque Deus conhece teu coração, sabe que você está faminto, teu coração está quebrado, está doído. Não é esse o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, eu acho que é algo tão raro de acontecer, tão raro, porque a misericórdia de Deus, ela superabunda todas as besteiras e todas as heresias e todas as bobagens que nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Então eu acho que o pecado contra o Espírito Santo é algo muito específico e muito raro. Quando ele fala aqui, o contexto, quando ele fala isso, o contexto é bem claro. Ele estava falando com religiosos, com pessoas que conhecem a lei, que conhecem a palavra, e atribuíram ao diabo algo que ele estava fazendo. Atribuíram ao diabo, ao maioral dos demônios, algo que ele estava fazendo que era libertação, que era cura, que era salvação. Tanto que Paulo, lá na frente, vai dizer assim, que aqueles que já experimentaram, aqueles que já comeram, é algo muito específico, porque tem que ser alguém que já teve uma experiência com o Senhor. Tem que ser alguém que já comeu maná, não é que ouviu a palavra, não é que frequentou a igreja, não é que tem título, não é que tem carteirinha, não é isso não. Tem que ser alguém que já comeu. Para quem comeu, para quem teve essa experiência, para quem viveu em comunhão com Ele, e ainda tem essa condição, e deliberadamente volta ao pecado. Porque a gente pode voltar por várias situações, deslizes, fraquezas, né? Tropeços. Não é para esses que ele está falando. É para aqueles que deliberadamente, quer dizer, conscientemente, depois de ter comido, depois de ter experimentado, depois de ter andado, deliberadamente voltam ao pecado. Aí Paulo diz, para esses não tem volta. Mas é algo tão específico, e como não nos foi dado o direito de julgar, porque a gente julga segundo a aparência, e segundo o nosso entendimento limitadíssimo, e segundo o nosso entendimento que vai mudando com o tempo, porque se a gente vai crescendo em comunhão com Deus, o entendimento também cresce, o entendimento da graça, o entendimento da misericórdia, né? Então a gente não tem o direito, nem a capacidade de avaliar quem é que deliberadamente voltou para o pecado. A gente não tem nem condições de dizer quem realmente cometeu esse pecado. Pecado que não tem perdão. Sabe? Então, é algo muito específico, eu acho que é algo muito raro, porque esse pecado aqui que não tem perdão, o único que não tem perdão, ele está tão balizado, e as balizas são tão intangíveis para nós, são imperceptíveis para nós, porque são balizas dentro do coração, que deve ser uma coisa muito rara. E a gente
Por mais que a gente conheça a palavra, por mais que a gente frequente, por mais que a gente tenha intimidade com Ele, por mais que a gente caminhe, a gente não consegue perceber como essa garotada que pode estar falando dessa coisa toda, mas não precisa de muita coisa, a experiência de vida, a gente percebe que isso é fruto de um coração ferido. Isso que eles estão falando, que chamam de blasfêmia contra o Espírito Santo, é só fruto de um coração muito ferido, muito magoado, muito maltratado, muito abandonado. Sabe? Não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é pecado sem perdão. Na verdade, é um grito de socorro. É um grito de socorro. Sabe? Um grito de socorro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de carinho. Eu preciso de amor. E Deus tem isso para você. Tem isso. Ainda que nós que estamos aqui sejamos verdadeiras topeiras e não consigamos demonstrar esse amor para você, esse amor que Deus tem para te revelar, ainda que nós aqui sejamos verdadeiros estrupícios como igreja e não consigamos mostrar isso para você, Deus vai falar contigo. Porque eu vou te dizer, até para os satanistas, aqueles que servem a Satanás com consciência, aqueles que servem Satanás voluntariamente, aqueles que se aliançaram com ele, até para eles tem volta. Então a gente não tem a capacidade de avaliar. Você entende? Que tudo depende do arrependimento. Se o cara tá lá envolvido, mas se ele se quebrantar, se ele declarar a dependência dele de Deus, declarar que ele tem fome, ele é saciado. Então é uma palavra dura? Não tem perdão. É a palavra duríssima que Jesus está dando. Mas ao mesmo tempo ele está deixando bem claro que é algo muito, muito, muito específico e que só ele pode avaliar. Só ele, enquanto Deus, só ele, não aqui, que aqui ele estava como homem, né? Mas ele como Deus, ele já retomou a divindade dele, ele como Deus, a Trindade, é que tem essa capacidade de avaliar, de dizer. E eu volto a afirmar, eu acho que isso é uma coisa assim muito rara. Muito rara. Alguém que deliberadamente, depois de ter comido, depois de ter provado, depois de ter caminhado em aliança, depois de ter caminhado em comunhão, em intimidade, então fica com o teu coração, a seguinte afirmação de Jesus: tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias proferidas, tudo. Se você quebrar o teu coração um pouquinho, se você abrir teu coração um pouquinho e clamar: Jesus, olha, estou perdido, está doendo, estou ferido, estou arrebentado, estou quebrado. Eu reconheço isso, é o arrependimento. Eu reconheço que eu preciso te ver. Eu quero te conhecer. Meu irmão, tem saída para tudo. Tem saída, tem resgate, tem perdão para tudo e para qualquer situação que você esteja vivendo. Pensa nisso, lê os evangelhos, ora. Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Ele te ama muito.